1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o seu discípulo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta! Tomara agora, ó Senhor, a minha alma. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, Senhor, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele, então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que sempre é nova, sempre é viva, sempre é eficaz. Sempre, meu Deus, é resposta, é solução, é bênção, é vitória. E eu te peço, meu amado, que o Senhor fale ao nosso coração e cumpra o teu propósito hoje com esta palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amados, o tema da minha mensagem hoje é antidepressivo. Deus tem a solução para você. Olha aí para o seu querido e diz para ele: antidepressivo. Deus tem a solução para você. Fala assim para o seu irmão: chega de depressão. Amados, a palavra estresse, a palavra depressão está muito exageradamente comum e usada nos dias de hoje. É ou não é? Eu estava pensando, enquanto preparava essa mensagem, no tanto de vezes que a gente ouve no dia esse tipo de palavra. Pessoas por nada dizem: não, eu estou estressado.
Você ouve isso direto. Não. Lá em casa, né? As minhas queridas filhas adolescentes, né? Ai, papai, eu estou estressada hoje. Gente, o negócio está tão sério, o negócio está tão forte, o negócio está tão comum, que esses dias eu ouvi o cúmulo do absurdo, que a minha cachorra estava estressada. Olha, isso que ela está passando pode ser estresse. Eu ouvi. Porque quando os donos ficam muito tempo longe de casa, o cachorro fica com saudade, estressado, com depressão. E aí ele vai e morde as coisas, e quebra as coisas, e fica agressivo, ou então fica melancólico. Então, gente, hoje bicho fica em depressão, peixe fica estressado, peixe, né, no aquário, você chega no aquário, por que ele está assim? Ele está estressado. O peixe está estressado. Irmão, a gente vai montar uma parte dos pessoal que cuida de bicho, como é que é da veterinária, que é a parte psicanálica da veterinária, os psicanalistas da veterinária, né? Chama ele porque, vem cá, peixinho, deixa eu te explicar, tal temperatura de água vai atirar o estresse do seu peixe. Olha, essa comida deixa ele muito agitado, então você põe tal comida para ele não ficar em depressão. Olha, ele está chorando, vê o peixe chorar dentro d'água, é forte, né? Então, amados, está muito forte. Agora, a minha pergunta é, será que a Bíblia fala algo sobre depressão? Será que a Bíblia fala algo sobre como resolver a depressão, o estresse? Eu estava dando uma lida, eu podia encher vocês de informação sobre depressão e estresse, mas na verdade, a gente usa muito a palavra, muito mesmo, mas não há uma coisa fechada acerca do assunto. Eu fiquei até impressionado. A real causa de uma pessoa ter depressão. Não, pode ser isso, 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 pode ser isso e mais isso, e pode ser um conjunto de tudo isso. O estresse, o estresse pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Até tal nível de tristeza não é considerado depressão, mas é muito diferente uma estrutura emocional para outra. Então, ainda é um campo que está sendo pesquisado, analisado e por aí vai. Se você quiser saber alguma coisa a mais, e para te falar a verdade, querido, olha para mim, eu nem te aconselho a fazer isso. Se você quiser saber alguma coisa a mais, entra na internet, põe lá no Google e põe lá depressão, estresse, você vai ver. Mas eu nem te aconselho a ver esse tipo de coisa. Eu nem quero te encher de informação acerca do assunto. Eu não gosto de ficar sabendo de coisa ruim. A minha esposa, eu às vezes brigo com ela, porque começa lá um canal, não sei o que, explicando a síndrome do pânico. Eu não quero saber de síndrome do pânico. Eu não quero amanhã, se tiver, eu não quero nem saber que tem. Você entendeu? Porque a gente fica sabendo e começa a se rotular. Eu estou com a síndrome. Isso é sintoma da síndrome. Aí não tinha, aí já acha a síndrome para ter, entendeu? Então, às vezes, algumas pessoas são muito levadas pela sugestão e pelos outros, então nem te aconselho a ler. Mas, se você quiser informações, pode procurar. Vamos ver aqui na Bíblia a solução para o problema. Amém, gente? Primeira coisa que eu quero falar, a situação de Elias. Qual era a situação de Elias? Se você voltar lá no capítulo 18 e nos capítulos anteriores, 17, por ali, você vai observar que Elias era o profeta, era o representante de Deus para aquela nação naquela época. O que aconteceu? Elias chegou e disse assim, gente, segundo a minha palavra, não vai chover aqui por 3 anos e meio. E o que aconteceu? Já começa um nível de estresse. Porque ele libera uma palavra profética forte, pesada, e o detalhe que a Bíblia coloca, e eu acredito que os detalhes têm alguma coisa a ver, não é por acaso, é que o profeta não diz, Deus me disse, o profeta diz, segundo a minha palavra. A minha palavra de profeta, eu estou falando, como juízo, não vai ter chuva sobre Israel durante 3 anos e meio. E quando eu preparava essa palavra, irmãos, me veio uma outra coisa que eu quero até comentar, não sei se um dia eu vou pregar. Eu fiquei impressionado porque depois que a chuva cai, o povo adora a Deus. Olha que interessante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de não chover já era uma manifestação do poder de Deus, sim ou não?
Era ou não era? E por que o povo, quando não choveu, continuou adorando outros deuses que não o Senhor? Eu fiquei pensando um pouquinho hoje, quando eu preparava, eu pensei, gente, no momento da resposta, no momento do milagre, no momento da vitória, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. No momento da luta, no momento da prova, no momento em que Deus manifesta seu poder, mas negando a bênção, o povo permanece no pecado, mesmo vendo um sinal de Deus. Então Elias está vivendo esse clima. E esse clima vai trazendo um peso sobre o seu ministério. Isso aqui era o trabalho dele, era o ministério dele. Agora imagina o nível de estresse de Elias, de andar por Israel e ver o povo passando fome, criança morrendo, bicho morrendo, a nação na miséria, por causa de quê? Da palavra que ele tinha liberado. Olha só, irmãos. Por causa da palavra dele, toda uma nação estava debaixo de sofrimento, maldição, sem chuva. E aí ele começa a ouvir falar, o vizinho morreu, faltou água. O cara lá que tinha uma certa condição financeira, acabou a vida dele, arrebentou tudo. Por quê? Acabou a água, morreram os bichos, morreu o gado dele, ele quebrou financeiramente. E Elias está convivendo no meio dessa nação, e eu não sei, irmãos, que tipo de reação as pessoas tinham com Elias. Talvez alguém falasse, você liberou essa palavra, seu miserável. Olha a situação, culpasse Elias pelo que eles estavam vivendo. Então Elias estava nessa situação muito complicada, muito difícil, debaixo de uma pressão muito grande, vivendo o ministério, e com certeza, eu posso dizer com certeza, até porque a gente vai mostrar outras coisas aqui que podem comprovar isso, Elias começa esse talvez com certeza, é um com certeza talvez, ele começa a pensar assim, gente, essa palavra que eu liberei, será que ela foi a melhor palavra? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o ministério está correto? Será que era por esse caminho mesmo que eu deveria ter ido? Será que eu entendi aquela sinalização de Deus sobre essa palavra? Em alguns momentos, talvez, ele tenha questionado, será que era isso? Será que era isso? E ele está debaixo dessa pressão. E ele está vivendo ali 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acho que ele não via a hora de chegar nos 3 anos e meio, onde ele poderia desfazer a palavra. Quando vai chegando no finalzinho, aí ele vira e começa a viver uma situação, conversar com as autoridades, conversar com um rei sem vergonha, um rei mandado pela mulher, um rei banana, entendeu? Um rei fraco, um rei pecador, e ele tem que tratar com esse rei, e ele manda avisar para o rei, manda avisar para o rei que vai chover. E aí ele sobe lá na montanha e começa a orar e pedir a Deus, Senhor, manda chuva, para que se cumpra agora a palavra da chuva. O difícil não foi dizer que não vai chover, o difícil agora é dizer que vai chover, porque se não chover é perigoso até eu morrer, o meu ministério acabar. E ele começa a pedir a Deus, começa a pedir a Deus, vai lá e vê se tem alguma nuvem. Não tem, olha o estresse. Vai lá e vê se tem alguma nuvem. Não tem. Vai lá e vê se tem alguma nuvem. Tem uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Graças a Deus, avisa o rei para correr que está vindo a chuva. Mas antes disso, ele enfrenta quem? Quem lembra dessa história? 850 macumbeiros. Ele enfrenta 850 homens enviados do diabo, do inimigo. Ele enfrenta 400 homens de Baal e 450 de Azera, ou é o contrário, isso não importa. 850 homens que ele desafia. E, irmãos, ele tem agora um auditório, a nação, a liderança, os reis, todo mundo lá. E ele fica zombando. Olha o nível de pressão em cima desse homem, né? De carga em cima desse homem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, vira e mexe no púlpito, eu dou uma cutucada em Satanás. Vira e mexe numa mensagem minha, eu mexo. E mexendo ou não, gente, quando eu termino de pregar, especialmente fora, aqui nem tanto eu sinto mais isso, especialmente fora, quando termina em alguns lugares o culto, irmãos, eu vou para o carro, para o hotel, parece que eu levei uma surra. Eu sinto no meu corpo a batalha que acontece no mundo espiritual. Sente isso, João? É só quem vive para saber.
Porque você está diante de um homem que não tem frescura, está diante de um homem que se ficar duas, três noites sem dormir, não deita, e eu dou conta. Então, eu terminar uma pregação de 1 hora, uma coisa que eu amo fazer, e eu terminar morto, cansado, quebrado, pedindo arrego, ela vê. Tem lugares que eu termino de pregar, eu quero pregar mais uma, mais duas, mas tem lugar, irmão, que eu termino de pregar. Agora mesmo onde eu terminava de pregar, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Quebrado, morto. Aqui, quando eu comecei essa igreja, os 2 primeiros anos, eu terminava de pregar, eu acordava no outro dia com o corpo dolorido, parecia que eu tinha feito exercício físico apanhado. Então imagina a carga, e esse cara desafiando e dizendo, você tem que gritar mais alto, o Baal está dormindo, gente, ele foi tirar um cochilo porque ele acabou de almoçar, gente e tal, e os caras se batendo e tal. Agora ele pega, e olha o nível, ele exige do povo uma oferta. Gente, para ver milagre tem que ofertar. Para ver milagre, vocês vão ter que dar o que vocês têm de mais precioso. O que uma pessoa tem de mais precioso se não chove na terra dela? Já tinha parado para pensar nisso? Já tinha parado? O milagre só veio para Salomão depois que ele fez 1000 tipos de oferta para Deus. Ele estava feliz e tudo, mas quando ele fez 1000 sacrifícios, o Senhor apareceu e perguntou, Salomão, o que você quer de mim? Elias falou, gente, vocês querem ver o milagre? Quero. Então pega o que vocês têm de mais precioso e joga no chão. Água. Pegaram um baldão d'água, olhando para Elias, falando assim, Elias, se não funcionar, você vai morrer. Pegaram um baldão d'água. Irmão, tinha gente passando sede, tinha gente morrendo, tinha bicho que não tinha água. Aquilo ali era o ouro, não tinha nada. Joga no chão essa água aí. Pronto, eles, não, eu quero 7 cântaros de água. Eu quero que o barro chupe, fique úmido e fique o laguinho de água. Porque a Bíblia diz que ficou um rego d'água. Ficou lá aquele tanto de água e o povo... meu irmão, tem que funcionar, viu? Senão... E olhando para aquela água, o mais precioso vocês vão me dar para ver o milagre. Joga água, dá o que dói, dá o que sacrifica para você ver um milagre grande. Tá bom, jogou tudo lá. Senhor, que fique sabido em Israel quem é Deus e quem não é. O fogo consome tudo e o povo fala, Deus é Deus mesmo, e vai chover mesmo, e Elias é homem de Deus mesmo, e aí Elias olha e fala, gente, vocês querem a bênção? Quero, já o sacrificaram, agora acaba com o inimigo, mata essa cambada de sem vergonha. Os caras pularam para cima e arrancaram a cabeça dos 850 profetas. Aí Elias está debaixo dessa pressão. Agora Elias está tranquilo, mas ele viveu um grande momento. As emoções foram lá em cima, né? Aquela agonia, todos os anos que ele passou debaixo de pressão pessoal, dos outros, da circunstância e tudo mais. Aí ele recebe uma palavra, olha, você vai morrer. A rainha mandou dizer que o que você fez aos profetas, se amanhã de manhã ela não fizer com você, os deuses podem fazer o que quiser com ela. E aí Elias, debaixo dessa pressão, foge. Então, essa é a situação que a gente está vivendo. Eu quero trazer agora uma puxadinha para os pastores. Gente, eu estava pensando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa, aspas, profissão. O pastor não tem como medir, mensurar o fruto do seu trabalho. Eu não sei se para você... Porque eu lembro quando eu era assim como pastor Léo, como pastor Marques, co-pastor, pastor auxiliar. Gente, eu não sentia peso nenhum no ministério. Eu não sei se vocês sentem, eu não sentia. Vida boa é vida de co-pastor. Eu falo isso porque eu nunca quis ser presidente e até hoje eu falo, você não quer me devolver para o co-pastorado? Vida boa, não tem preocupação, não tem pressão. Mas hoje, irmãos, como responsável de um ministério, família de sucesso, responsável de igrejas,
Eu fico pensando, gente, como é que eu posso medir o que eu tenho feito? Como é que eu posso medir o que eu tenho realizado? E não tem como. Como é que você mede? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei, é uma coisa assim impressionante. Às vezes eu prego aqui, ou em um lugar, e eu penso assim, gente, essa foi uma mensagem que eu falo para mim mesmo, cara, parabéns. Aí eu olho assim, irmãos, parece que não tem fruto nenhum, e ninguém fala nada. Aí às vezes eu prego uma mensagem que eu falo para mim mesmo, rapaz, você devia fazer outra coisa, porque foi ruim demais. E aí, irmão, tanto fruto e tanto retorno. Como que a gente vai medir um trem desse? De repente eu estou numa situação assim, pensando, gente, o que eu estou fazendo? Estou dando minha vida, estou fazendo isso, isso e isso. Aí eu fico pensando, meditando e tal, de repente eu vi um testemunho na internet. Pastor, eu ouvi a sua mensagem, mudou a minha vida. Eu estou morando na Austrália. Pastor, estou morando nos Estados Unidos. Pastor, estou morando no Nordeste. Pastor, estou morando não sei aonde. Irmãos, alguém esteve visitando Balneário Camboriú, Blumenau, e as minhas mensagens lá, eu nunca fui lá. Eu nunca fui naqueles lados. Mensagem lá em Porto Velho, mensagem não sei aonde, eu estou ouvindo, eu repassei, eu mandei para não sei aonde, pastor, eu espalhei para não sei aonde. Irmãos, quantas e quantas e quantas pessoas estão sendo abençoadas pelo nosso ministério pastoral e a gente nem imagina, nem sonha, nem sabe. Por quê? Não tem como você medir, mensurar o que a gente está fazendo. E eu penso que Elias, como ministro de Deus, vivia mais ou menos isso. Gente, até onde está alcançando? Até que ponto está valendo a pena? Então, a situação de Elias era essa, de muita pressão. Segunda coisa, sintomas. Depois de toda essa situação, começam os sintomas da depressão e do estresse. Então vamos lá, agora você vai identificar você, um amigo, ou futuramente, se você tiver que passar, já saber como é que resolve. O que eu vou falar hoje não só tira você da depressão, como evita que você entre na depressão. Fala para quem está do seu lado. Fala, o que você está ouvindo agora, tira da depressão, ou evita que você entre lá. Então, essa é a situação de Elias. Muita pressão, muito peso, muito trabalho, sem descanso e etc. Sintomas: cansaço. Você acha que Elias ficou cansado de tudo isso, sim ou não? Ficou. Outro sintoma, esse aqui é o que você tem que observar na sua vida e na vida dos outros: isolamento. Temendo, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Primeira coisa que ele fez, deixou o seu discípulo. Eu quero ficar sozinho. Gente, querer ficar sozinho é problema? Não. Querer ficar sozinho é sintoma de estresse ou depressão? Não. Um momento. Não é isso? Hoje eu quero ficar sozinho. E eu não sei, especialmente os homens têm isso. Pelo menos eu tenho. Aquela hora que você fala assim, ó, deixa eu ficar sozinho, em paz. Eu não quero ver mulher, não quero ver menino, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho. Por favor, respeitem a gente. Amém, irmãs? Porque as mulheres querem ficar, quer falar, quer falar. Ai, meu Deus. Agora, quando você quer se isolar, tem problema? Tem problema. Tem problema. A primeira atitude pesada de Elias foi buscar o isolamento. Foi buscar ficar sozinho. Ó, fica aí. Ele mesmo, porém, se foi para onde? Para o deserto. Irmão, não precisou ninguém levar ele para o deserto. Ele mesmo caçou o deserto. Cadê um deserto para eu ficar?
Então, irmãos, é muito perigoso o isolamento. Quais são alguns sintomas? Diga comigo: tristeza. Pastor, ficar triste é problema? Não, mas ficar triste sempre é problema. Desânimo. Desânimo, fica desanimado. Vem vontade de parar, vontade de sumir, vontade de desistir, sem sentido para fazer as coisas. E o último estágio, vem a vontade de morrer. Temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu discípulo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, bem longe, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta de viver, basta de ser profeta, basta de levar esse encargo, basta de pastorear, basta de ficar pregando a palavra de Deus para os outros que parece que não ouve, porque eu estou sozinho, ninguém mais ficou, todos os profetas morreram, só eu que estou aqui, basta, eu não aguento mais o ministério, eu não aguento mais ser profeta, eu não aguento mais a vida, chega. E aí ele vira e diz assim: toma agora, Senhor, a minha alma, eu quero morrer, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, alguns anos atrás, se falasse que um crente tinha depressão, vinha 5 expulsar o demônio dele. Não aceitava. Porque antigamente, mais do que hoje, que isso acontece ainda hoje, se espiritualizava tudo. Se pisou num prego, foi o diabo que colocou o prego. Se a máquina de lavar, com 40 anos de uso, quebrou, foi o diabo que quebrou a máquina de lavar. Não foi Deus que quebrou para você trocar essa miséria. Se acontecia qualquer coisa, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Então, a pessoa, ela não podia se dar o direito de viver e de ter esse momento. E eu vou dizer para você, irmãos, olha aqui. Elias, o profeta, o cara. Ninguém fez, ninguém viveu, ele é o cara. Simplesmente ele vai ser uma das testemunhas. Junto com Moisés, ele é Elias, o homem do Velho Testamento. Ele teve depressão. A Bíblia diz lá na frente em Hebreus: olha, você, Tiago, você é homem sujeito aos mesmos sentimentos de Elias. Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que você. E ele orou com instância para não chover, e não choveu. Ele era homem, ele passou problema, ele teve crise, ele teve dificuldade, ele teve depressão, porque viveu essa situação que a gente já citou, e ele viveu todo esse sentimento. Ele cansou, ficou triste, desanimado, teve vontade de parar, vontade de sumir, desistir, não tinha sentido mais para fazer as coisas, e no fim ele já estava pedindo para morrer. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: não responda para mim, não responda alto. Mas você já sentiu essas coisas? Tristeza. Não é porque alguém morreu. Se alguém morreu, você fica triste. Sem motivo. Um dia após o outro, a tristeza. Sabe que tristeza doente é essa? É exatamente essa tristeza aqui, ó. É quando você pensa assim: gente, eu não tenho motivo para estar assim, mas estou. Essa é a tristeza doente. Quando você pensa: gente, eu não tenho motivo para estar assim, eu tenho saúde, eu tenho família, por que eu estou sentindo isso? Mas está lá. Está sentindo. Negar o sentimento não é bom. Quando algum amigo vem tentando dizer: não, rapaz, se anima, ele piora a sua situação, porque traz peso e culpa. Essa pessoa não sabe o que está fazendo, está tentando te ajudar, está atrapalhando. Você tem que se divertir. Não, levanta. Ou então, se ele diz: larga de moleza. Tudo isso atrapalha. Deixa eu aproveitar e fazer um paralelo aqui entre Elias e Jesus. No momento mais difícil da vida de Jesus, o que Jesus fez? Ele se isolou ou ele procurou companhia? Jesus se isolou? Não.
Ele chegou e falou: gente, vem orar comigo porque a minha alma está angustiada. Até a morte. Ei, gente, vem orar comigo. Gente, fica aqui comigo. Eu não quero ficar sozinho agora não, eu preciso de alguém perto de mim. Diferente de Elias, Jesus procurou companhia, a amizade, a presença dos seus discípulos, dos seus amigos. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios 18, capítulo 1, o solitário, ele se levanta, o que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Uma coisa que você não pode fazer no momento que você está passando uma situação difícil na sua vida é se isolar. O propósito de Deus não é o isolamento. O propósito de Deus nunca foi que você andasse sozinho. Quando Jesus mandou os discípulos, mandou de 2. Tudo que Jesus manda, tudo que a Bíblia fala, envolve mais de uma pessoa. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: seja forte. Nunca a solidão, nunca o tentar resolver o problema sozinho é de Deus, isso é do diabo. Isso é do diabo. O diabo vai tentar te isolar, porque o diabo sabe que uma pessoa que anda sozinha, o diabo sabe que uma pessoa que fica longe do grupo, o diabo sabe que uma pessoa que sai de perto do rebanho, ela fica vulnerável. Sempre a presa escolhida pela onça, pelo leão, é a menor, é a mais fraca, é a que está longe, sozinho, isolado do grupo. Sempre o isolamento não é de Deus. Você quer ver um sinal, olha aqui, você quer ver um sinal de que o namoro começou a passar do limite, é quando o casal de namorados se isola do grupo. Pai e mãe que está aqui, pode ouvir o que eu estou falando. Quando começa ciúme e isolamento, já rolou uma mão boba. No mínimo. Já rolou. Enquanto o casal está na bênção, ele está no meio do grupo. Casal de namorado. Está no meio do grupo. Se isolou e começou ciúme, entrou a pombagira, entrou o pecado, e aí começa o isolamento. Aí quer ficar sozinho, quer andar sozinho, quer sozinho. Vamos todo mundo? Não, eu e ela a gente resolveu ir ali. Entendeu? O isolamento é do diabo. Então não deixe Satanás te enganar. Não fique sozinho. Seu lugar é na igreja. Seu lugar é na célula. Seu lugar é perto dos irmãos. Sabe o que acontece com uma brasa? Por mais quente que ela seja, se ela for tirada do meio do fogo, sabe o que acontece? Ela esfria, ela apaga. Ela pode pensar de si mesma: eu me manterei quente, eu me manterei saudável, eu me manterei forte, mas não vai conseguir. O que vai manter ela forte, saudável e quente, ela está junto com outras brasas. Ok, gente? Amém? Você está ouvindo o que eu estou falando? Se você for tentado a se isolar, quem é que está entrando na sua vida? O diabo. E ele só vai entrar se você deixar. Amém? Pode se isolar? Jesus se isolou? O isolamento é o quê? Burrice. É porque a Bíblia é educada, eu não sou. O que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Versão Ricardo Vasconcelos. O que se isola é burro. Entendeu? Amém, gente? Solução. Situação, sintomas e solução. Verso 5 e 6. O que eu faço, pastor? Para sair do estresse, sair da depressão e para não entrar no estresse, na depressão. Primeira coisa. Depois que ele falou: eu quero morrer! Deitou-se e dormiu. Verso 6. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Primeira coisa para quem quer sair da depressão, primeiro antidepressivo bíblico, e para quem não quer entrar em depressão, irmão, é dormir. Dormir às vezes é fuga, mas na maioria dos casos de hoje é necessidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Dormir pouco é tolice. Eu fiquei doente há tempos atrás por dormir pouco. Por achar que por dormir menos eu ia produzir
mais. Burrice. Dormir mal é burrice. Você que tem mania de dormir no sofá, está sendo burro. Você que tem mania de dormir com luz e televisão ligada, está sendo mané. Olha aí para o seu irmão, vê a cara dele se ele tem cara de mané. Você que dorme ouvindo música, você está destruindo seu sono. Deixa eu explicar para você, eu não vou entrar em detalhes, só acredita. Se não quiser acreditar, pesquisa, se não quiser, continua vivendo a sua vida. Um raiozinho de luz da televisão, sabe aquela luzinha do stand-by? Sabe aquela luzinha do stand-by? Aquela luzinha ligada prejudica o seu sono. Prejudica, isso é comprovado cientificamente. A luz, deixa eu te falar uma coisa, se você estiver dormindo, olha só, depois você vê se procede ou não. Se você estiver dormindo com aquele negócio do olho de artista, com um negócio no ouvido, com um pano na cara para não pegar nada de luz, e o sol, uma luz que não seja, a luz que não queima, não incomoda, for ligada e pegar na sua pele, atrapalha o seu sono. Por isso que se dorme que horas? À noite. Por isso que Deus fez a noite. Essa luz ligada, enquanto você está dormindo, você pode estar com o olho tampado. O fato dela pegar aqui, ó, o fato de um fechozinho de luz do sol tocar, já altera o seu sono. Por isso que você dorme e vive cansado. Porque a televisão está ligada. Não tem como ter um sono profundo. Porque tem som no ouvido da televisão ou do negócio, não tem como ter sono profundo. Não tem como você realmente descansar. Sabe por quê, querido? Que a gente hoje tem tanta dificuldade de lembrar das coisas? Sabe por quê que é comum hoje todo mundo ser esquecido? Eu falei para o Carvalho assim ontem, Carvalho, me lembra domingo tal coisa no culto? Ele falou, pastor, você está falando com alguém mais esquecido do que o senhor. E hoje não é comum você ouvir as pessoas falando, eu não lembro de mais nada, eu não consigo lembrar. Sabe por quê? Uma das coisas que faz com que a memória trabalhe bem, seja restaurada, é uma boa noite de sono. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Olha para mim. Seja fresco para dormir. Coloque um travesseiro no meio da sua perna. Abrace outro. Apague. Lá em casa, os meninos dormem. Aquela luz da televisão, eu pego o controle. Isso há meses, há anos eu faço isso. Eu tampo aquela luzinha para não incomodar meus filhinhos. Entendeu? Eu desligo tudo, eu fecho tudo, eu deixo eles. A gente tem que dormir bem. Pastor, esse dormir pouco significa o quê? Gente, tem gente que com 4 horas de sono, isso aí já é uma questão pessoal, está satisfeito. É uma coisa que diferencia. Há um padrão de 8 horas, a gente que precisa de 10, a gente que precisa de 6, 4. Mas o normal é que você precisa dormir quanto tempo por noite? 12. O padrão é quanto tempo? 8 horas de sono. Adianta dormir 2, acordar, depois dormir, acordar? Não adianta. É dormir, fechar o olho agora e só abrir no outro dia. Tem que dormir, você precisa descansar. Olha aí para o seu irmão e diga assim, durma sem culpa. Porque, irmão, na sociedade hoje, dormir traz culpa. Vagabundo, preguiçoso, você não quer nada, só quer dormir. Os nossos pais, porque dorme, irmão, mas é tanta conversa. Meu avô dizia que não dormia umas 12 horas por dia picado. Qual é o ideal, pastor? O ideal é ter hora para dormir e hora para acordar. Esse é o ideal. Vai dormir, irmão, desliga o celular. Olha aqui para mim, eu sou pastor,
eu tenho que atender gente, mas você pergunta se você me acha quando eu estiver dormindo. Acha não. Eu desligo os celulares, eu desligo o telefone. Quando eu vou para um hotel, que eu viajo, quando chega lá, eu desligo o celular e eu desligo o telefone de lá atrás do hotel. Porque esses dias aí, um tempo atrás, uma camareira, eu falei, pelo amor de Deus, eu estou dormindo. O pastor quer me acordar no meio da tarde e perguntar se estou com fome. Então eu desligo, coloco a plaquinha, não perturbe, desligo tudo e vou dormir. Na minha casa a gente desliga tudo, para tudo. Você tem que desligar tudo, guardar tudo. Não durma mal. O que é a primeira coisa que Elias foi fazer depois da depressão dele? Dormir. E Deus brigou com ele? Reclamou com ele? Não. Deus fez a gente para trabalhar, mas também fez a gente para descansar. Olha para o seu irmão também e diga assim, põe o dedo assim e fala assim, observe um dia na semana para você descansar. Se você não fizer isso, está pecando. Você sabia que foi feito um estudo, eu fiquei impressionado com isso, é recente. Foi feito um estudo que tem gente que por causa desse ritmo de internet, milhares de informações, gente muito ativa, eu faço parte desse grupo. 30 dias de férias, olha o estudo que foi feito. Os 15 primeiros dias não descansam nada. Os 15 primeiros dias são só para desligar a pessoa. Depois de 15 dias, essa pessoa, nesse ritmo, por exemplo, meu caso, 15 dias desliga, os outros 15 é que contam como férias e descanso mesmo. Olha que loucura, irmão. Eu sinto isso. Depois de uma semana de férias eu falo, agora eu comecei a descansar. Segunda coisa que você vai fazer para não entrar em depressão ou para sair dela. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Aí Deus mandou um anjo lá, tocou e disse assim para Elias, levanta e come. Verso 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta e come. Irmão, Elias estava tão cansado, Elias estava tão estressado, a depressão dele estava tão braba, que ele não tomou Lexotan, nem diazepam, nem nada, mas ele só dormia. Ele dormia tanto que o anjo tinha que ir lá e falar, ops, acorda aí, velho. Aí ele abriu o olho, estava a comida pronta do lado da cama dele. A Bíblia diz que um pãozinho que Deus mandou para ele, feito na pedra. Fala aí, se Elias não é o cara. Deus nunca mandou pão para mim na pedra, irmão. Eu vou fazer uma reclamação. Pãozinho na pedra, aguinha. O que Elias fazia? Olha o que a Bíblia diz. Dormia de novo. Aí o anjo ia lá e falava, Elias, cara, come. Estava lá o pãozinho, a água, ele comia, bebia e dormia. Segunda coisa, comer. Comer bem, na hora, com calma. Não seja um trator de Jesus para comer, irmão. Quando a comida bate no seu estômago, demora 20 minutos para ser enviada a mensagem de que tem comida. É por isso que a pessoa come 3 pratos, porque... Aí depois que aí quando vai chegar a sensação, a informação de que entrou comida, já comeu 3 vezes mais. Irmãos, eu já perdi a conta das vezes. A minha esposa já enjoou da gente terminar um jantar e eu falar assim, amor, eu comi demais. Ela já enjoou de ouvir eu falar isso. Até eu estou enjoando. Amor, eu passei do limite. Amor, eu comi demais. Porque eu como rápido demais. Tem que ter hora para comer, irmão. Você tem que trabalhar a sua mente. Eu tenho trabalhado isso. Eu vou num lugar, às vezes, comer e eu falo assim para mim mesmo, Ricardo, não é a última vez que você vai comer, cara. De onde veio isso? Tem mais. Não é a última vez que você vai na pizzaria. Vai, calma.
Aí eu fico falando para mim mesmo, calma, tem mais. Mas eu penso assim, mas se eu chegar no hotel e ficar com fome de madrugada, não, você não vai ficar com fome. Você já jejuou 7 dias, você ficar algumas horas. Eu já jejuei, então calma, calma. Eu não sei se sou eu, se é as lombrigas que ficam irritadas, irmão. Eu não sei. Como é que tem que comer? Comer bem, comer saudável, comer na hora, comer com calma, comer com a televisão desligada, comer sem atender o celular, comer sem estar com 1000 jogos eletrônicos, iPhone, sem estar perto de você. E em alguns momentos você tem que se dar o direito de comer o que o seu apetite pede. Pastor, pode viver de picanha? Não. Mas às vezes, irmão, pega aquela picanha com essa gordura desse tamanho assim, ó, às vezes, e come o que você quer comer, entendeu? Normalmente você está ali, mas deu vontade de comer a feijoada? Vai lá e come a feijoada. Porque a Bíblia diz que a bênção engorda. Olha quem está muito magro de você, perto de você aí, e fala, ó, você está precisando de bênção. A Bíblia diz que Deus falou, deixa a gordura para mim. Por quê? Porque gordura é bom. Não, melhor, vou colocar correto. Gordura não é bom, gordura é gostoso. É ruim, mas é gostoso. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus satisfaz o nosso apetite. Não é a necessidade, é até mesmo o apetite, é o desejo daquela comida. Eu queria comer isso. Então, irmão, a gente tem que comer bem, comer fruta da estação. Ó, frango é veneno, larga de ser bobo, é hormônio puro, por isso que os homens estão tudo desmunhecando. Excesso de hormônio feminino nesse tanto de frango que você come, um monte de porcariada na comida. Terceira coisa, olha o que Deus fez. Deus fez Elias dormir muito para recuperar. Deus fez Elias comer bem. E depois Deus falou assim para Elias: levanta, Elias. Ele se levantou, de novo comeu, de novo bebeu. E Deus botou ele, irmão, para andar 40 dias e 40 noites. Tem que fazer exercício. Fala aí para o seu irmão, antidepressivo da Bíblia inclui fazer exercício. Elias dormiu? Dormi, Senhor. Ai, matei o sono. Comeu? Comi. Agora vai caminhar, miserável. 40 dias e 40 noites andando sem parar. Faz parte do antidepressivo de Deus fazer exercício regularmente. Se você não fizer, vai trazer prejuízo para o seu corpo, para a sua saúde. Quarta coisa. Ele andou, entrou numa caverna onde passou a noite e lhe veio a palavra do Senhor. Diga-se comigo, o quarto antidepressivo é a devoção. É a palavra rema de Deus, irmão. É Deus falando com você. Até então, Elias falou com Deus. Deus não falou com Elias. Senhor, me mata. Senhor, não aguento mais. Basta. Chega. Resposta de Deus? Vai dormir, Elias. Resposta de Deus? Vai se alimentar direito, Elias. Resposta de Deus? Vai caminhar, Elias. E agora Elias entra numa caverna e fica sozinho. E olha o que a Bíblia diz. E veio a palavra do Senhor. Falei para o seu irmão, o que você pode estar precisando é da palavra de Deus. É de uma palavra rema. Deixa eu falar de novo com os pastores e pregadores que estão me ouvindo aqui. Irmão, você que é novo no ministério, aprenda uma coisa que eu já aprendi. Não leia a Bíblia pensando na mensagem que você vai pregar. Leia a Bíblia para você.
Hora de preparar a mensagem é hora de preparar a mensagem. Hora de ouvir Deus falar com você é hora de ouvir Deus falar com você. Aí o cara está na devoção dele, eu e meu Deus. Aí ele pega a Bíblia e começa. Caraca, isso dá uma mensagem. Aí para de ouvir Deus, vai preparar o que vai falar para os outros. Deixa eu te falar o que eu faço. Na minha devocional, eu comendo a palavra de Deus, se alguma coisa vem, eu anoto, separo e continuo a minha, não é a sua, irmão, a minha devocional. Aí quando eu vou preparar a sua mensagem, aí eu pego Bíblia, concordância, um livro, uma outra Bíblia, um comentário, e aí eu preparo a mensagem que eu vou dar para você. Faz parte de não ficar em depressão e de sair da depressão, ler a palavra, ler livros, jejuar. O que é jejuar, pastor? É se consagrar, é se separar para o Senhor, é meditar, é sentar num sofá com a Bíblia, ler um pouquinho e parar, sem nada, ficar parado, pensando em Deus, no céu, parado. Orar, receber a mensagem que Deus tem para você. Você tem ouvido Deus falar com você? Você tem uma palavra, rema de Deus? Sabe por que tem gente igual barata tonta por aí? Porque não para ouvir Deus, aí não tem orientação, não tem direção. Sabe por que tem gente que está tomando caminho de isolamento, caminho de se afastar da igreja, da célula, das pessoas? Sabe por quê? Porque está dando ouvido para a pessoa, ao lugar de dar ouvido para Deus. Entendeu? Eu tenho que ouvir quem? Deus. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Tem que falar assim: Deus falou comigo. Porque se Deus não falou, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Aprende uma coisa hoje, Judásio. Aprende uma coisa. Se Deus falou com você há 10 anos atrás para você cortar o cabelo, nunca deixar ele ficar grande, você só pode deixar o cabelo ficar grande no dia que você ouvir Deus falar: deixa o cabelo ficar grande. Sempre que você não tiver uma palavra de Deus, você tem que ficar com qual palavra? Com a última que você recebeu. Ok? Qual foi a última palavra que você teve, pastor? Essa. Já quis fazer isso, já pensei em fazer aquilo, já cogitei aquilo, já deslumbrei aquilo, vislumbrei aquilo, mas a palavra que eu tenho, a última que eu tenho, qual é? É essa. Então é nessa que eu vou ficar, até que uma palavra rema de Deus venha para que eu me mova e não quebre a minha cara. Amém? Quinta coisa. Desabafar. Quem quer sair da depressão ou não entrar nela precisa desabafar. Ele olhou para Deus e disse: eu tenho sido zeloso, Senhor. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, falou mal dos irmãos dele, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. E eu estou aqui sozinho, eu estou com medo porque estão querendo me matar. Ele desabafou. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus sempre estará à sua disposição. Fala assim: mas eu profetizo, Ele colocará pessoas capazes para te ouvir, sem te culpar, sem te julgar, sem te acusar e sem te abandonar. Amém? Fica se milindrando demais, fica se limitando demais, fica político demais, fica fresco demais, fica com medo de falar e ofender os outros demais, e vai se fechando, e vai ficando muito fechado, esquisito. Aí dá no que dá, porque o que não sai, vai explodindo aqui dentro. Tem que soltar toda hora, pastor? Não. Tem que falar o que quer, do jeito que quer? Não. Mas tem hora que tem que desabafar. Não sei se você me entendeu. Entendeu? Posso chegar e falar o que eu quero. Mesmo que depois eu fale: poxa, essas palavras aqui passaram um pouquinho do limite, mas eu precisava desabafar.
abafar. Eu penso assim, se você não pensa, fica à vontade. Penúltimo. O que impede a gente de entrar em depressão e o que faz a gente sair dela são novos desafios. Mas antes de entrar aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui no verso 10. O que Elias falou? Tenho sido zeloso pelo Senhor. Deus podia falar assim: sua justiça é como trapo de imundícia, rapaz. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Para de falar mal do teu irmão. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu fiquei só e estão tentando tirar minha vida, covarde. Podia ter falado um monte de coisa para ele. O que Deus falou? Disse-lhe Deus, palavra de Deus: eu vou te usar, rapaz. Vai lá para fora. Eu quero te dar uma experiência. Então, sexta coisa. Uma coisa que tira a gente da depressão, ou que impede a gente de entrar nela, são novos desafios. Deus olhou para ele e disse assim: olha, Elias, o momento que você está vivendo, você não precisa de fogo, nem de barulho, porque a Bíblia diz, vai lá para fora. E Deus estava lá. E só na hora que estava bem calmo, é que Elias saiu. Porque ele não estava para barulho. Ele estava para coisa tranquila. E lhe veio a voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias, nessa caverna? Respondeu tudo de novo, desabafou de novo. Deus fez ele falar 2 vezes do problema dele. E aí Deus deu para ele uma nova missão. Elias, volta ao teu caminho para o deserto. Você vai ungir um rei, vai ungir um profeta em teu lugar. Você vai fazer coisas. E esse novo desafio, uma nova missão, um novo chamado, um novo propósito, fez com que Elias saísse da depressão. Sabe por quê, irmãos? Porque eu nunca vi a Bíblia dizendo assim, e Deus dizendo: eis que faço coisa velha no meio de vós. Mas o nosso Deus é Deus de coisas novas, porque Ele diz: eis que faço coisa nova no meio de vós. Aí, irmãos, as pessoas querem que a igreja seja hoje, como a igreja foi há 50 anos atrás. Mas Deus está mandando eu dizer para você, isso aqui, ó, Ele não está dizendo hoje, olha, eis que continua a fazer coisas velhas. O nosso Deus diz assim: eis que faço coisa nova no meio de vós. Profetiza para o seu irmão: Deus tem para você novos desafios, novas missões. Ele não é o Deus do velho. Ele é o Deus das coisas novas. Ele profetiza, Ele fará coisas novas na sua vida. E por último, se você quiser não entrar em depressão, e se você quiser sair da depressão, você tem que ter humildade. Verso 18. Depois de tanto desabafar, depois de tanto murmurar, depois de tanto reclamar, Deus não repreendeu o desabafo de Elias, mas disse assim: Elias, só quero te falar uma coisa. Não pensa que você é mais do que você é. Elias, não pensa que você é mais do que você é. Porque eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e a boca que não o beijou. O que Elias estava dizendo para Deus? Só eu fiquei. Só eu sou crente. Só eu faço a tua vontade. Só eu cubro o teu propósito. E ele poderia dizer também: só eu tenho problema, Senhor. E Deus virou para ele e falou assim: Elias, não é assim não. Tem 7.000. Se você morrer, Elias, se você desistir, se você suicidar, se eu realmente arrancar o ministério de você, não vai acabar não. Tem 7.000 joelhos fiéis, tão bons ou melhores do que você, Elias. Quer sair da depressão, irmão? Quer a bênção de Deus para você? Ouça o que eu vou dizer para você. Tem 7.000 pregadores melhor do que você. Tem 7.000 ministros de louvor melhor do que você. Tão bons ou melhor? Tem 7.000 mais santos do que você. Tem 7.000 passando problema como você, ou pior. Tem 7.000 pessoas para liderar a célula, para fazer a obra, para ganhar alma, para abrir igreja. Já ouviu aquele ditadozinho?
Sai da frente, que atrás vem gente. Ah, porque eu já te passou um. Tem 7.000 para te passar. Quantos já te passaram? Se você quiser vencer, irmão, você vai ter que ter humildade. Quem poderia levar esta igreja senão eu, Senhor? 7.000. Ó Deus, quem poderá fazer esse ministério senão eu? Quem profetizará senão eu? Quem pregará senão eu? Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. E Deus virou no finalzinho e disse assim: ó Elias, tem 7.000 tão bons ou melhores do que você. Eu entendo sua depressão, entendo o estresse que você viveu, a pressão, mas não pense de você mais do que você na verdade é. Porque o grande erro de Satanás, irmãos, foi pensar que ele era a luz, quando na verdade tudo que ele era um portador da luz. Nós somos portadores da luz. A luz pode estar brilhando forte na nossa vida, mas nós somos como a lua. A gente depende do reflexo do sol. Se o sol sair, fica tudo escuro. Feche seus olhos. Aonde você tem falhado? E essa falha pode te levar ao estresse e à depressão. Você tem se isolado. Você tem estado vivendo um momento assim de muita pressão no ministério, na vida, financeiro, casamento, alguma coisa assim que você... Porque quando a gente está bem no meio do turbilhão, a gente não percebe, mas aquilo está cansando a gente. Aquilo está atacando a nossa alma, aquilo está pesando sobre o nosso coração. A gente vai sentir isso depois que der uma aliviada, mas enquanto está ali os 850 profetas, a chuva, o povo, o rei, e tal, Elias estava lá, olha Deus, e blá. De repente, quando tudo parou, medo, cansaço, tristeza, desânimo, vontade de parar, sem sentido para fazer, vontade de morrer. Quero morrer, chega de sofrer, chega de problemas, chega de sofrimento, chega de igreja, chega de pregar, chega de tudo. Situação que você está vivendo, os sintomas que você está vivendo e a solução: dormir. Dormir bem. Um sono de qualidade. Descansar uma vez por semana. Tirar férias. Parar. Meditar. Relaxar. Comer. Comer bem. Fruta, verdura, legume. Na hora certa. Do jeito certo, sem televisão, sem celular, tranquilo, momento bom, sagrado, familiar, de comer, fazer exercícios, regularmente, ter seu momento devocional, parar para ouvir Deus, receber a palavra de Deus, ler a palavra, orar, jejuar, se consagrar, estar na igreja, abrir célula, ajudar pessoas a encontrarem Jesus, desabafar, colocar para fora. Se você não tem uma pessoa ainda, você tem Deus. Ele não vai te culpar, te julgar, te abandonar, te acusar. Receber novos desafios, novas missões, e ser humilde. Saber que você não está sozinho, nem nos problemas e nem nas glórias. Se Elias não fizesse tudo isso, tinha 7.000 para fazer.